Em sua primeira declaração pública após a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro afirmou que está com a consciência tranquila sobre as investigações de um suposto plano de golpe de Estado. O ex-presidente participou de um seminário do Partido Liberal nesta quinta-feira. Vamos ouvir. Ao contrário de alguns poucos aqui em Brasília, que no momento mandam muito, estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. Investiram pesadamente agora nessa última, golpe. Quando há uma tentativa de golpe ou golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos todos ficam sabendo. Geralmente quem dá golpe é quem ganha. O golpista não perde. Ou se perder, ele está lascado. Agora o duro é quando você é golpeado, ele te acusa de dar um golpe. Curso aos apoiadores, Bolsonaro também voltou a defender o projeto de lei da anistia para os réus dos atos de 8 de janeiro. Quantos irmãos nossos são foragidos? Quem é mãe aqui, imaginou você dormir e acordar sem seu filho do teu lado? Uma hora dessa, olhar para cima e ter um concreto? E nós estamos falando, a nossa prioridade é a anistia. Nossa prioridade é a anistia, é a prioridade da oposição nesse momento no Congresso Nacional, Cíntia. E segundo muitos especialistas da sua área, inclusive, é uma das apostas para que haja talvez algo próximo de Jair Bolsonaro conseguir se tornar mais uma vez elegível em 2026 em todo esse contexto. Bom, vamos lá. Primeiramente que, claro, se o projeto for aprovado, ele, de forma indireta, vai, sim, naquilo que está sendo objeto da denúncia, ele pode, sim, atingir e pode repercutir de tal forma que o ex-presidente possa ser elegível. É importante a gente lembrar que, tecnicamente, juridicamente, nós vivemos um Estado de direito e que prevalece o princípio da presunção da inocência. Então, de toda forma, o que a gente tem é uma denúncia e essa denúncia precisa ser efetivamente apurada, vai passar por um julgamento contraditório, ampla defesa e, em paralelo, se a anistia realmente for votada e for aprovada, sim, em termos jurídicos, pode atingir positivamente para a situação do ex-presidente. Há uma visão, Ana, de muitos juristas, tá, que a gente tem ouvido nos últimos dias, obviamente que não há um consenso, mas de muitos que nós temos ouvido, de que dificilmente essa denúncia vai chegar a uma conclusão, um julgamento, uma absolvição ou então uma condenação até as eleições de 2026. E aí a falta de uma decisão pela complexidade desse processo todo abre essa possibilidade de que essas propostas discutidas ou prestes a serem discutidas no Congresso Nacional, esse projeto de lei da anistia, o próprio projeto que diminui o prazo de inelegibilidade, que altera a lei da ficha limpa, são essas apostas para tentar mudar esse status hoje jurídico e eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a sua visão sobre todos esses movimentos? Bom, Lívia, veja a complexidade da situação que nós estamos enfrentando. Porque existe uma denúncia, e aí eu queria colocar que muitos emocionados, não, porque a PGE, porque não deveria ter falado isso, porque não tem prova. Gente, quem apresenta a denúncia é quem está acusando. Então, a partir de agora, como já aconteceu, Bolsonaro foi intimado, vai apresentar a defesa, serão produzidas provas, isso se chama no direito devido processo legal, que é o que a gente espera que aconteça com toda a transparência, de forma célere, mas sem pular etapas, porque senão, e nós já vimos esse filme antes, chega lá na frente e o processo é anulado porque alguma coisa no meio do caminho não funcionou como a lei determina. Então eu acho que, para além da questão política que envolve esse caso específico, a gente tem que ter uma atenção jurídica, assim, muito minuciosa, para evitar que, primeiro, o julgamento, de alguma forma, pela condenação ou não, seja anulado, porque isso causa muita insegurança jurídica,
traz muita instabilidade. A gente sabe que hoje a gente vive um momento de muitas narrativas. E segundo, porque a partir do momento que a gente tem um processo que é transparente, exatamente como a lei determina, fica muito mais fácil para quem quer que seja entender o porquê da tomada de uma decisão em qualquer que seja o seu sentido. Então eu acho que esse ponto ele é muito importante. Antes da gente ficar aqui apaixonado, que a denúncia é um absurdo, nananã, vamos ver. O presidente Bolsonaro, assim como todos os outros indiciados, terão seu momento de apresentar defesa, produzirão provas e espero que a gente chegue a um resultado que seja justo. Dito isso, vai levar um tempo até essa decisão acontecer. Prazo no Poder Judiciário é em dia útil, tem prova a produzir, as coisas demoram a acontecer. De qualquer forma, estamos aqui torcendo para que aconteça de forma transparente e que estes projetos todos de lei, temos que confiar nos nossos legisladores que vão fazer aquilo que eles entenderem, em sua ampla maioria, que for melhor para o nosso país. Então, vamos retomar a discussão sobre essa denúncia oferecida ao STF pela PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas. Muitas repercussões, Ellen Brau, de terça-feira à noite para agora. Mostramos agora há pouco também manifestações do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito disso e destacando também sobre o projeto de lei da anistia. E aí nós falamos no bloco anterior que é a grande aposta da oposição, pelo menos nas palavras, no discurso. Tem força de avançar isso? Olha, semana passada, Lívia, exatamente uma semana atrás, eu estava conversando com alguns integrantes do PL, né, perguntando sobre esse projeto da anistia. Eles diziam, acho difícil ele avançar, mas já achei mais do que eu acho nesse momento. Isso faz uma semana, portanto, pré-denúncia da Procuradoria-Geral da República, pré-todo o embasamento que tem naquela denúncia, né? Com isso, o cenário muda um pouco. E muda em que sentido? Por exemplo, quando o Bolsonaro fala ali, olha, nossa prioridade é o projeto de lei da anistia, ele está falando muito mais por ele mesmo, porque nem dentro da própria base de apoio dele é consenso de que isso tem que avançar para que ele seja o candidato no próximo ano. Então, o que eu quero dizer é, nos bastidores da política, ainda está muito aberto o cenário de 2026. Se um Tarcísio se mostra um candidato mais viável, por exemplo, a anistia morre, entendeu? Não pelo Tarcísio, mas pelo contexto político que vai se desenvolver ao longo deste um ano. Aí não será mais prioridade nem da oposição, que hoje faz desse 8 de janeiro sua grande bandeira, da anistia 8 de janeiro sua grande bandeira, não será mais nem a prioridade da oposição tornar Bolsonaro alguém elegível. Então a questão é, o jogo de 26 está muito aberto. Se outras figuras surgirem como candidatos mais viáveis que Bolsonaro para 26, esse projeto deixa de ser prioridade. Está muito aberto, mas qual desses cenários é mais factível para você, Luana? Olha, Lívia, é difícil calcular, né? Porque tem vários fatores aqui que a gente analisou hoje que colaboram com o quanto que avança essa pauta e se ela é favorável para os ventos que vão soprar ali dentro do Congresso. Então, acho que essa é uma perspectiva importante de se analisar, porque a gente sabe, né? E foi super bem apresentado aqui, explicado o que precisa ainda acontecer para esse processo avançar. Mas do ponto de vista de reflexo disso na política, tem sim ainda muitos fatores que não estão claros. Essa questão da candidatura, como a Ellen colocou, ontem, né, foram instaladas as comissões e dividida ali no Senado já quem vão ser os presidentes das principais comissões, na verdade de todas as comissões, mas já sabendo quem são os presidentes das principais, a gente sabe como vai ser, né, tocado. Tem uma prioridade para esse tema ali pela Damares, pelo grupo que está um pouco mais coeso, né, na direita, mas não é, como a Ellen falou, algo que está claro que vai beneficiar, porque a gente sabe que o Congresso, além de atuar pensando nas suas alianças, ele se autoajuda, né? Ele pensa nas suas pautas individuais. Os parlamentares também vão fazer esse cálculo político. O quanto que é valioso para mim me envolver nesse tema? E se não tem uma massa crítica, é muito difícil que isso avance. E, por outro lado, tem a oposição, no caso, a posição, né? Nessa pauta é a oposição, mas a posição que é o grupo mais alinhado ao governo, que também ainda está muito fragmentado.
dependendo de uma reforma ministerial, que a gente, né, até tirou da agenda mais quente dessa semana, porque deve ficar para depois do Carnaval, tem muito ainda para se avaliar, que colabora também em como vai ser essa distribuição de poder dentro da casa. Então, é difícil estimar qual é o caminho que isso vai percorrer, porque os fatores que influenciam isso e as forças que vão culminar para saber qual é a direção da eleição do ano que vem ainda estão muito dispersas. A gente tende a colocar que abril do ano que vem, por exemplo, é um prazo um pouco mais, apesar de ter muito tempo ainda pela frente, mas é um momento em que há a descompatibilização dos governadores, por exemplo, onde eles vão poder dizer se vão disputar ou não. É um momento em que as candidaturas vão ficar mais claras. Então, tem muita água para rolar ainda. Até porque esse projeto de lei da anistia, Cíntia, cobra um preço, ou pelo menos vai cobrar um preço de quem o apoiar muito efetivamente. A própria Ellen trouxe bastidor aqui pra gente, falando que ainda há uma divisão dentro do PL sobre apoiar ou não esse projeto de lei da anistia. Quando a gente fala dos atos de 8 de janeiro, para muito além da ideologia, foram ataques que marcaram a história política do país. Então, defender, obviamente que a gente pode falar da questão de individualização dos casos, mas defender algo nesse sentido pode cobrar um preço desses defensores. Sem dúvida. Na verdade, a defesa incondicional disso vai colocar muita gente separada de forma bem antagônica. E aí a gente avança um ponto que depois não dá para você desdizer aquilo que você disse. Então, de fato, talvez, como você bem disse, Lívia, a gente possa discutir a individualização. Será que todo mundo foi penalizado da mesma forma, com as mesmas atitudes? Nesse sentido, talvez a defesa se torne mais fácil. A anistia, de forma geral, para quem defendê-la, vai realmente colocar a pessoa, vai exigir da pessoa que ela se posicione. De uma tal forma que depois, politicamente, isso pode ou significar, a depender de quem ela apoie, a conjunção de várias outras forças ou a derrota. Fora a chance de cair no STF se isso avançar, né? Não, e eu acho que assim, suponha que avance, que passe, que o STF não faça nada a respeito. Abre um precedente tão perigoso para a nossa história, para a nossa democracia. E eu concordo aqui com a Cíntia quando ela fala que existe uma crítica, e essa crítica ela é muito justa, no tocante à individualização da pena e da responsabilização de cada um que esteve lá. Qual a extensão daquele ato que a pessoa cometeu? Qual a extensão da ilegalidade que ela cometeu? Ou se é que ela cometeu uma ilegalidade? Acho que essa discussão é extremamente válida. Agora, você pretender simplesmente anistiar pessoas que tiveram a capacidade de invadir prédios públicos, símbolos do nosso Estado, gera um precedente muito perigoso. E a gente não sabe o dia de amanhã, porque nós estamos aqui discutindo coisas com paixão, mas inverte o polo da situação. Será que você gostaria que fosse anistiado, se não fosse aquele, se fosse esse? Eu acho que falta pensar isso aqui na nossa cabeça, porque a lei, até onde eu me lembro, tem que ser a mesma para todo mundo.